Oi, eu sou a Mayra Medeiros, eu nunca te pedi nada e hoje eu vou mostrar pra vocês coisas que podem te ajudar na hora do verão, né? Porque a gente que tem a perna grossa, fica uma coxa ralando na outra e fica tudo assado. Vem chegando o verão, e com o verão vem o que, gente? A vontade, a necessidade de usar shorts, saias, vestidos. E para quem como eu tem as coxinhas grossas, é sinônimo de assadura entre as coxas. Cara, desde que eu tenho, acho que sei lá, 13 anos, foi a primeira vez que eu sofri com assadura nas coxas. Foi uma vez que eu fui pra praia, andei e fiquei como? Fiquei com as coxas tudo assadas, gente. E isso é uma coisa muito comum que acontece entre muitas mulheres que têm as coxas grossas. Além da assadura, né, a gente tem várias outras coisas que também irritam muita gente, que é tipo o quê? Usar a calça jeans e a calça jeans o quê? Furar bem no meio das coxas. Você comprar a roupa, comprar a calça e a calça fica apertada na coxa, mas fica boa na cintura. Aí você compra uma calça maior, ela fica solta na cintura e mais ou menos boa na coxa. Então, tipo, cara, quando você tem a coxa grossa é meio complicado. Tem uma série de coisas que pode acontecer quando você tem coxa grossa e isso independe se você é uma mulher gorda ou não, porque às vezes você é uma mulher estruturalmente magra, mas você tem as coxas grossas que elas, né, ralam entre uma na outra. E ao invés da gente ficar nessa loucura obcecada de como diminuir o espaço entre as coxas, e por isso eu trouxe aqui algumas das soluções que eu uso para burlar este tipo de acidente. Antes da gente começar a dar dicas, é importante frisar algumas coisas, que existem vários tipos de mulheres, né, e cada mulher é diferente uma da outra, e por isso existem vários tipos de assadura que acontecem no meio das coxas. Pode ser que a assadura ela aconteça mais pra cima, né, no campo da popinha da bunda, também pode acontecer, ou logo abaixo da virilha, que é onde pode ralar, ou até mesmo um pouquinho mais pro meio da coxa, que é o que acontece comigo. E aí, o que acontece? Se a sua assadura ela acontece ali na região da popinha da bunda ou logo abaixo da popinha da bunda, uma linda cueca boxer já lhe serve, né, gente? Isso é muito fácil de resolver. Você vai comprar uma cueca boxer e presta atenção, porque as boxers, elas têm alturas diferentes da bermuda. Então, na hora que você for comprar a sua cueca boxer, você presta atenção no tamanho da perna, se aquilo vai resolver ou não a sua região de atrito. Aí eu fico muito indignada, né? Porque calcinha, né? Calcinha só tem a calcinha. O máximo que ela cobre é o popô. Não tem nenhuma calcinha shortinho mesmo. Não tem, né? Só os homens têm o direito de ter uma roupa de baixo que não deixa as coxas dele ralando, né? Uma mulher não tem, mas aí tudo bem, a gente dá um jeito que a gente usa do homem, porque roupa não tem gênero, a gente usa de homem se precisar, e se algum cara quiser usar calcinha, ele também pode usar calcinha, sei lá, gente. Cada um com suas preferências de roupas de baixo. Outra solução que eu acho muito legal também são essas faixinhas anti-atrito. Essas daqui quem fez foi a Ju Machio. Ela já me entregou uma que é preta, que é essa daqui no caso. E ela dá super certo, porque você coloca ela na perna e fica só na parte de atrito mesmo. Isso é muito bom se você é uma pessoa que não gosta de usar shorts embaixo da saia, sacou? Ou se você tá usando um short jeans que é muito curto, você coloca, fica um charminho, gente. No meu caso, eu não gosto de usar saia sem ter um shorts embaixo, né? Não sei por quê, porque tem todo aquele lance de criança, de que sente como uma menininha, fechando as pernas. Nunca consegui essa proeza, mas eu sou menina e dane-se. E aí eu uso sempre um shorts por baixo. Quando eu vou usar alguma cueca, e essa cueca ela não tem o comprimento necessário, não tem o tamanho da perna necessário, eu vou lá e coloco essas faixinhas e ponho a cueca por cima e fica, ó, chuchu. Outra coisa que funcionou muito pra mim, e essa dica é especial pra quando você estiver na praia, que você vai entrar no mar, você vai estar de biquíni, depois, enfim, você não tem como ficar colocando um shorts, tirando um shorts, porque, meu, quem tem a coxa ralada, quem tem coxa grossa, meu, só de você dar uma andada da onde você tá pro mar, já se ralou tudo, minha filha, ainda mais com o sal da praia, ainda mais com um protetor solar que gruda os... Minha filha, eu tô ligada que praia é um negócio sério. Esse sprayzinho aqui, que chama Redless Coat, de uma marca que chama Pink Chicks, ele foi feito pra pessoas que correm, né? Então pra corredoras e tal. E ele é um spray lubrificante, ele vem assim em formato de spray e você dá uma espirradinha em cada coxa e aí já, meu, já resolve o seu dia. Ele tem um silicone e tem uma textura seca, então você não se sente tipo melecada lá embaixo, entendeu? Tipo, você fica com isso aqui, você fica suave na nave. Só toma cuidado porque apesar do toque ser seco, às vezes quando você senta, por exemplo, numa cadeira de couro e você levanta, você vê que ali tem um produtinho depositado, mas daí você discretamente passa a mão e dá tudo certo, ninguém vai nem reparar, tenho certeza. Então esse daqui é um super
trunfo pra quem tem a perna que rala. Isso aqui, gente, é maravilhoso, mudou minha vida, sério. Uma outra dica que eu também gosto de usar muito isso aqui é quando eu tô de meia arrastão e o meu shorts é curto demais, enfim. A meia arrastão, ela já dá uma protegida, só que com isso aqui protege ainda mais. Então é tudo maravilhoso. O valor dele custou R$ 54,90. Uma outra parada que eu comprei recentemente foi esse shortinho aqui, que é da Lupo. Esses shortinhos da Lupo, eu comprei um shorts um pouco grande, que cai um pouco grande, tem que comprar um número menor. Mas ele é um short que não tem compressão, porque essa era a minha pior das coisas. Toda vez que eu ia comprar um shortinho, alguma coisinha pra usar embaixo do vestido, todos eles tinham compressão na barriga, compressão no culote. Então ele vinha, tipo assim, desse tamanho pra entrar numa bunda de 1,20 m, que no caso é a minha. E aí, eu ficava me sentindo amarrada, pressionada, e eu odeio essa sensação. Eu gosto é de conforto, Brasil. E a Lupo fez esses shorts aqui, que é babadeiro, porque ele não tem compressão. Ele é apenas um shorts e a distância dele, né, tipo, o tamanho da perna dele foi perfeito pra minha perna. Então isso eu amei, não tenho o que falar. Tem uma outra coisa também que eu não tenho, mas eu já vi na internet, já sei que muita mulher usa, que eu descobri, inclusive, lá no Pop Plus, que é um bazar de marcas plus size super diferentonas que eu amo. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse bazar, é só você clicar aqui pra assistir. Lá nesse mercado, no Pop Plus, eu encontrei uma loja que chama Clube da Meia Calça. Eles vendem meia calça e meia rastão pra quem é plus size. E, inclusive, eles têm um short anti-atrito. O short anti-atrito deles é muito fofo, tem de várias cores, e é mais ou menos que a união desses shorts da Lupo com essa faixinha da Ju, porque é um shorts que vem assim, mais ou menos, ó. Então, se você tá com o seu shortinho anti-atrito, você tá com saia e de repente você mexe a sua perna, se você não se sente confortável de estar com um shortinho por baixo, a faixinha te dá um super close, lindo, maravilhoso e tal, e sensual. Mentira, sensual não sei. Mas enfim, esses shortinhos anti-atrito, eles são ótimos também pra quem não quer aquele short simples, né? Quer uma coisinha mais bonitinha e tal, mais girly. Então, o Clube da Meia Calça, eles têm esse short anti-atrito que é bafo. Existem inúmeras receitas caseiras, como, por exemplo, usar vaselina também, que é uma técnica que é utilizada por muitas mulheres e homens também, que correm e estão de shorts, aí uma perna acaba ralando na outra, então a vaselina ajuda também. Eu nunca usei, porque eu acho a vaselina meio melequenta, mas nunca testei, deveria ter testado, né? Mas enfim, não foi possível o teste. E tem gente que usa maisena ou talco pra você poder proteger essa área. Eu nunca usei maisena, mas eu já usei talco. O talco, pra mim, ele funciona por, tipo, sei lá, 40 minutos. Daí, como é calor, como é verão, a gente acaba ficando suada, né? Então acaba tirando um pouco desse talco e depois ele para de funcionar, ou até mesmo o atrito do short, se você tiver de shorts, ele acaba retirando esse talco. Então eu nunca usei pra saber, mas pra algumas pessoas, como eu disse, que cada coxa é uma coxa, né? Então às vezes pra algumas pessoas podem funcionar, pra mim no caso não funciona, e então pra mim não é bacana, pra mim não resolve. Mas testa você aí e diga se você gostou dessas técnicas. Se você quiser conhecer outras técnicas pra evitar esse atrito entre as coxas, tem um termo em inglês que se chama chafing, acho que se fala chafing. E esse chafing é exatamente esse ralar de coxas, é o rala-coxa, né, gente? Que aqui no Brasil, se você escreve rala-coxa, você cai num site de forró dos bons que a galera dança ralando as coxas. Mas enfim, chafing, se você pesquisar chafing no Google, eles te mostram outros tipos de produtos gringos que são feitos exatamente pra esse tipo de atrito, pra evitar esse atrito. Como é o caso desse produto que eu mostrei agora, o sprayzinho, o Redless Coat. Enfim, é sempre bom a gente pesquisar e também a gente falar possíveis soluções pra resolver esse tipo de problema, né? Nessa época do ano, bomba no Google aquele lance de como emagrecer no meio das coxas, como diminuir não sei o quê. Por quê? Mas a gente tem que levar em consideração que pra você fazer exercício, pra você diminuir essa região das coxas, é um exercício que você tem que fazer por muito tempo, né? E você vai fazer o quê, então, até você... Se esse é o seu objetivo de diminuir as suas coxas internas, você vai ficar andando de calça e legging pro resto da sua vida até você diminuir? Não, né? Enfim, você vai usando esses produtos até você diminuir, ou você só vai usando esses produtos se você não quer diminuir o espaço entre as suas coxas, que é meio que o meu caso. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas que eu dei, que são coisas
coisas que eu faço, tirando aquelas que eu falei que não fazia mesmo, né, Maíra? E deixa aqui nos comentários quais são as suas técnicas pra você evitar esse atrito. E se você conhece alguém que precisa dessas dicas, é só enviar esse vídeo, compartilha ele, manda esse vídeo pra pessoa que tá precisando, pra pessoa que tá com aquela coxa ralada, que tá com aquela coxa vermelha, porque, meu, quando a minha coxa rala, gente, ali dentro fica assim, uma bola vermelha e quente, sabe? Tipo, como se eu tivesse assado mesmo ela no forno. Negócio babado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. E lembre-se, gente, o verão é de todas e todos. Não tem esse rolê de tipo, ai, você vai sair assim porque essa perna é gorda, porque essa perna é grossa. Dane-se, é pra todo mundo curtir esse verão, é pra todo mundo tá de saia, todo mundo tá de short, todo mundo tá curtindo a vida aí. E sem esse rolê de ficar falando, ai, que você não pode isso porque o seu corpo não deixa aquilo. Não tem nada a ver isso aí não, beleza? É isso que eu tinha pra falar, essas dicas que eu tinha pra dar. Não esqueça de deixar as suas dicas aqui, de se inscrever aqui no canal e de mandar amor pra mim também, porque eu tô mandando muito amor pra vocês, tá? Um beijo e tchau!